Considerando a proximidade das eleições norte-americanas, em que Trump sairá vitorioso a fim de assumir seu papel de falso profeta, iremos neste vídeo sistematizar revelações para uma melhor compreensão sobre o paralelo que ocorre entre os presidentes dos Estados Unidos e os reis do Império Medo-Persa, dentre eles Dário, o Medo. Portanto, temos 6 imperadores do Império Medo-Persa. O primeiro foi Dário, o Medo, que está codificado em Daniel 8. Está codificado no chifre menor do carneiro de Daniel 8. Carneiro que per si simboliza o Império Medo-Persa em uma visão panorâmica resumida. Dário, o Medo, em uma visão profética é uma representação de Rex Tillerson. Rex Tillerson que surgiu no cenário geopolítico em 2016. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje oficialmente que um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vai comandar a diplomacia americana. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. O segundo imperador do Império Medo-Persa foi Ciro. Ciro que, assim como Dário Medo, está codificado em Daniel 8. Está codificado no chifre maior do carneiro de Daniel 8. Carneiro que per si, vale lembrar, simboliza o Império Medo-Persa em uma visão panorâmica resumida. Visão panorâmica resumida, pois contempla somente 2 imperadores do Império Medo-Persa. Contempla somente o imperador Dário Medo e o imperador Ciro. Então, neste sentido, Ciro em uma visão profética de Daniel 8 representa Trump. Trump que surgiu no cenário geopolítico em 2016, porém, assim como Rex Tillerson, depois saiu do cenário geopolítico. Saíram como que em um paralelo com os 2 chifres do carneiro que foram quebrados em Daniel 8. Agora abordaremos o Império Medo-Persa em Daniel 11. É importante logo explicar que em Daniel 11 temos uma visão mais detalhada que em Daniel 8. Mesmo porque, como já dito, em Daniel 8 temos o Império Medo-Persa em uma visão panorâmica resumida. Visão panorâmica resumida, pois contempla somente 2 imperadores do Império Medo-Persa, ou seja, contempla Dário Medo e o imperador Ciro. Já em Daniel 11, é mencionado Ciro como o rei vigente. E é dito ainda que viriam 4 imperadores após Ciro, sendo o último imperador muitíssimo rico. Agora, então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o Medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Então, estes são os 4 reis que surgiriam na Pérsia. Cambises, falso Esmerdes, Dario II e o Xerxes Assuero da Ester. Portanto, em Daniel 11, temos uma sistemática diferente de Daniel 8. Observe que em uma visão profética, Daniel 11 inicia justamente em 2001. Daniel 11 inicia profeticamente em 2001, pautado em Daniel 8, ou melhor, pautado na quebra dos 2 chifres do carneiro de Daniel 8. Pois, não obstante a quebra dos 2 chifres na visão panorâmica resumida de Daniel 8 representar a saída de Rex Tillerson e Trump, a quebra dos 2 chifres do carneiro representa, também, a quebra das torres gêmeas ocorrida em 2001. Neste sentido então, Ciro o imperador vigente em Daniel 11, passa a ser Bush, o presidente vigente em 2001 na quebra das torres gêmeas. Logo, na sequência, o imperador Cambises passa a ser profeticamente Obama.
o imperador falso Esmerdiz, com seu codinome sugestivo, passa a ser Trump, que assumirá seu papel de o falso profeta. Continuamente o imperador Dário, o persa, que não é o imperador Dário, o Medo, passa a ser Biden. E, por fim, o riquíssimo imperador Xerxes passa a ser o riquíssimo Trump. Trump que será eleito agora em 2024, a fim de retornar no cenário geopolítico e assumir por fim sua função profética de o falso profeta. Finalizado o preâmbulo que reforçou a compreensão sobre o paralelo profético entre os presidentes dos Estados Unidos e os imperadores do Império Medo-Persa, podemos, agora, apropriadamente, abordar o tema, a contribuição de Dário, o Medo, para o anúncio da volta de Jesus. Pelo menos 3 reis são mencionados na Bíblia com o nome Dário ou Dario. O mais conhecido deles é o rei que governou sobre a cidade da Babilônia após a queda do Império Babilônico frente à ofensiva Medo-Persa. Esse rei é chamado de Dário, o Medo, e foi durante seu reinado que o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Acredita-se que Dário, o Medo, nasceu em aproximadamente 601 ou 600 a.C., visto que, quando a Babilônia caiu, em 539, sua idade era de 62 anos. Uma crítica sobre o rei Dário é o fato de que ele não é citado em nenhuma fonte histórica além das escrituras, e por conta disso, sua real existência tem sido questionada por muitas pessoas. Além disso, não há qualquer registro histórico de algum rei que tenha governado entre os reinados de Nabonido Belsazar e Ciro da Pérsia. Por conta dessa dificuldade em se provar sua historicidade, alguns estudiosos alegam que o livro de Daniel registra um erro histórico. No entanto, a falta de evidências que relacionam explicitamente o rei Dário no livro de Daniel com algum personagem histórico não implica necessariamente que de fato há um equívoco no livro. A primeira contribuição de Dário, o Medo, está justamente neste questionamento. Se realmente o imperador Dário, o Medo, existiu. É uma contribuição, afinal, paralelamente, pode-se também questionar a condição de Rex Tillerson junto aos presidentes dos Estados Unidos. Lembrando que Dário, o Medo, representa profeticamente Rex Tillerson. E Rex Tillerson profeticamente possui este nome, Rex, que significa rei em latim. Portanto, Rex Tillerson é, sim, um rei. Um rei profético dos Estados Unidos. Guarde bem esse nome, Rex. A segunda contribuição do imperador Dário, o Medo, está em promover um padrão junto ao imperador Dário, o persa. Ou seja, tanto Dário, o Medo, de Daniel 8, bem como Dário, o persa, em Daniel 11, antecedem imperadores que representam Trump. Em Daniel 8, Dário, o Medo, antecede o imperador Ciro, que é uma representação de Trump, e em Daniel 11, Dário, o persa, antecede o imperador Xerxes, que também é uma representação de Trump. Portanto, reforçando, o imperador Dário, o Medo, promove um padrão junto ao imperador Dário, o persa.